nós vamos falando ao longo do tempo, não é? Portanto, isto não apareceu do nada, já era uma vontade antiga e foi um prazer muito grande, claro, na descoberta, inclusivamente trocámos opiniões sobre se deveríamos fazer uma peça ou outra, ou se deveríamos constituir um outro elenco de textos e correu muito bem, diálogo entre nós, é óbvio. Ao qual se juntou depois o diálogo com o tradutor, com os atores e inclusivamente com alunos de dramaturgia, do curso de dramaturgia da ISMAI, e foi muito curioso levantar isto desta maneira, assim, através da palavra, e depois pensar em toda a iconografia que pudesse presidir a isto e evocar alguns fragmentos de cenário que constituíram outras peças ao longo destes anos em que eu fui fazendo produções próprias no São João, quase é que faria o sentido para presidir também a este espaço, a esta paisagem deste elenco, destas três peças. Sim. Eu acho que o Nuno foi bastante generoso nesta apreciação, porque esta parceria foi bastante mais acidentada do que nós desejaríamos. O Nuno foi um bocadinho abandonado pelo seu dramaturgista, enfim, por razões administrativas, digamos assim. Acabei por estar menos presente do que estaria, mas na verdade é uma conversa longa e é uma conversa que isto é evidente para mim uma coisa, que não é casual, não é um acidente, não é uma curiosidade o facto de Beckett e Gil Vicente serem muito provavelmente os dramaturgos que o Nuno Carinhas mais trabalhou. Não é um acidente, não é uma casualidade. Há uma razão para ser assim. É claro que há outros dramaturgos que poderíamos mencionar, Brian Friel, por exemplo, que tem em comum com estes autores e com estes textos o facto de elaborar especialmente sobre os mecanismos da memória. Mas de facto sem querer produzir uma conformação dos dois autores, há afinidades que são evidentes. É claro que Gil Vicente e Bertolt Brecht têm um parentesco quase aberrativo, de tal forma evidente. São quase gêmeos separados à nascença no tempo e no espaço. Foram concebidos ao mesmo tempo, um foi deixado, por assim dizer, foi criogenizado, foi deixado no congelador e depois veio à luz no século XX. Mas são gêmeos separados à nascença, por razões estéticas e dramáticas, mas, enfim, nestas conversas sobre como ensinar Gil Vicente, como fazer Gil Vicente, como tratar este autor, íamos aprofundando a intuição de que Gil Vicente, quando cotejado com autores historicamente subsequentes, parece um autor obsoleto, mais velho do que é, mais velho até, parece mais antigo do que o século XVI, mas quando confrontado com autores do século XX, entre os quais Brecht e Beckett, mas também poderíamos adicionar Ionesco, por exemplo, ele parece subitamente moderno. Para mim é evidente que estes dois bobos, Benito e Brás, são ascendentes longínquos de Didier e Gogô, do À Espera de Godot. Podemos apreciar no final aquela dimensão que de facto é impactante, diria quase uma Capela Sistina dos tempos modernos, aquele final. Eu gostaria que comentassem três palavras, quase poderia colocar quatro, no âmbito da construção e da estruturação deste trabalho. Fé, memória e tempo. E poderíamos dizer templo também. De que forma é que se inscrevem estas palavras na ligação, na linearidade destas peças que são distintas? Bom, a pergunta já é quase a resposta, não é? Como dizia o outro, está tão bem perguntado que é só pensar mais um bocadinho. Não, mas é isso. Tudo isso conflui numa coisa que eu acho que é patente, que é o teatro. O teatro é o nosso templo, e esse templo contém realmente todas essas imagens que completam a Capela Sistina de hoje em dia, do nosso cotidiano.
curioso de facto que todos os textos têm que ver com o tempo e com datas. Não é? O primeiro texto está enxameado de datas. Nenhum deles provavelmente já sabe a que é que a data se refere, aquele ano se refere. É uma memória completamente esburacada, degradada, é uma cratera. O mundo exterior que eles veem em fanicos, para usar a expressão das personagens, na verdade é uma projeção da sua própria memória. A memória deles é que está escangalhada, como o realejo, a memória deles é que está em fanicos. E de facto é curioso, mesmo quando assistimos àquelas discussões televisivas de futebol, dos sportinguistas, benfiquistas, portistas, e depois atêm-se a uma data, porque em 1982, parecem estes velhos que se têm a datas, mas já não sabem exatamente. De facto, as pessoas aferram-se a datas quando já não se podem aferrar a mais nada, não é? E evidentemente o CRAP está pontuado por datas, não é? A data do aniversário, pelo Natal de CRAP. De alguma forma é um Natal, tem que ver com a natividade do próprio CRAP, e o Alto da Fé também, 1510. O Alto enuncia o seu próprio ano, enuncia os anos, a idade de Jesus, a idade do Messias. No entanto, a palavra templo é uma palavra interessante, porque todos estes textos têm que ver com a insuficiência do visível, de alguma maneira. A primeira peça é uma peça radiofónica. É uma espécie de diálogo impossível entre aquelas personagens e o entorno urbano, aqueles ruídos urbanos dos motores, dos carros, o Alto da Fé. É curioso que o CRAP tem aquele gesto, o Nuno cooptou esse gesto de uma versão revista pelo próprio Beckett, aquele gesto de olhar para trás e para alguma coisa que não é visível. Curiosamente, o teatro, que parece assentar no visível, afirma a insuficiência do visível. Ele olha para trás para alguma coisa que nós próprios não vemos e que ele não vê, e que provavelmente é a iminência da morte, é alguma coisa que se está a aproximar, e que é a iminência da morte, e a personagem da fé vem afirmar a insuficiência do visível. Aquelas personagens estão completamente absorvidas pelo visível, que não conseguem decifrar, que não conseguem processar, eles não sabem o que é aquela retartanilha, o que são aquelas coisas, o que são aquelas imagens, e a fé vem dizer é necessário contemplar, isto é necessário converter tudo, é necessário imaginar, deixar de ver e imaginar, deixar de ver e contemplar, fazer daquele espaço um templo. Não é? E, na verdade, a contemplação é outra forma de visão, que não passa por aquilo que é imediatamente visível, aquilo que é imediatamente processado pela vista. Não é? De alguma forma, o teatro aponta sempre, é um visível que aponta sempre para um invisível, de algum modo. Uma última questão, e tem a ver com... Esta tem mesmo a ver com o tempo. Nuno, que balanço se faz desta missão cumprida, não é? Enquanto diretor artístico, não é? Digamos, foram possivelmente aí talvez mais que uns 10 anos, não é? Uma década, não é? Foi uma década, apontamos para isso. Foi uma missão cumprida e com a sensação do dever cumprido? Sim, acho que sim. Nós vivemos o dia a dia, não é? E não estamos a capitalizar os dias que vão passando, não é? E de repente, só quando olhamos para trás é que vemos a quantidade de coisas que fazemos e a quantidade de pessoas que partilharam a nossa missão, como dizia. No fundo, o teatro nisso é muito claro, não é? Quer dizer, ninguém faz nada sozinho, portanto, isto é um coletivo imenso, que eu não sei sequer quantas pessoas passaram pelas casas, quantos artistas passaram pelas casas, e portanto isto é um trabalho coletivo que eu tive o privilégio de poder assumir já depois de ter dobrado o cabo dos 50, e portanto já não tinha nada a provar senão a mim próprio, e de alguma maneira devolver aquilo que tinha aprendido durante os anos que cá andava, para poder ter poder fabricar uma certa estabilidade, tanto ao público como aos artistas. Como foi trabalhar estes anos todos com o Nuno ao lado? Bom, eu passei, se não estou em erro, passei por diversas condições. Eu acho que é verdade que o Nuno deixou um património artístico
Mas o Nuno também formou pessoas, não é? E inventou-me a mim, de alguma maneira, como dramaturgista. E se calhar esta coisa de dramaturgista é um bocadinho também fraudulenta, mas de facto chamou-me para o trabalho com os atores, para o trabalho de construção dos espetáculos. E o trabalho formativo é quase invisível. É uma marca profunda. O teatro, de alguma forma, o que fica do teatro são resíduos, não é? O que sobra de um espetáculo são despojos, são cinzas, não é? Não tem a materialidade das artes visuais, mas o Nuno deixa um trabalho formativo que é imenso, que é uma espécie de património imaterial e que é importantíssimo para o futuro, para as noites no futuro deste teatro. Eu estou na presença dele, é um bocadinho embaraçoso dizê-lo, mas é alguém que, sem nunca ter um caráter impositivo, chamou as pessoas para o seu crescimento, e isso é precioso.